Bom, hoje é o último capítulo do Clinical Governance. É um capítulo até curto, até trouxe um bônus track aqui para você, porque eu achei o capítulo bom, interessante, mas ele fala muito sobre tendências, que é o que a gente vai falar também, e eu achei que ele ficou muito curto para o que a gente precisa discutir. Eu resolvi acrescentar mais algumas coisinhas. Então tem um bônus no final. Então vamos falar sobre o capítulo 9, que fala do futuro da governança clínica na área de saúde, né? Que caminhos a gente está tomando com relação a esse tema. E, claro, né, a governança clínica, dentro desse perfil, nas áreas de saúde, chegou para ficar. Não tem mais o caminho de volta, né? Não existe mais a possibilidade de não ter mais a governança clínica. O que vai acontecer é que cada vez mais as empresas vão estar buscando essa implantação, seja através das acreditações, que acabam cobrando isso, seja porque entendem a importância, né? Então, ela não vai voltar mais, ou seja, não vai deixar mais de existir. E a tendência é que, claro, ela vai evoluindo de acordo com as necessidades da saúde. Eu acredito que temos um modelo já bastante robusto, por conta das questões de compliance e de conflito de interesse que a gente sabe que existe, né? Onde tem seres humanos, a gente sabe que sempre pode haver a possibilidade de fraudes e outras coisas mais, erros nos procedimentos e outras coisas, mas novas ferramentas vão surgindo. A gente ainda eu não consegui achar nada que pudesse ainda conectar, por exemplo, com a inteligência artificial. Acredito que deve ser uma tendência também, o uso da inteligência artificial, mas ainda é incipiente para a governança. Então, quais são as tendências e direções? Na primeira, a qualidade, a busca cada vez mais de um atendimento seguro e eficiente, redução, a busca do erro zero, ou seja, do processo realmente que gera a eficácia terapêutica do paciente, claro, quando é possível. A gente sabe que tem casos que, pelo menos ainda é impossível. A medicina atual, ela ainda não chegou em determinados níveis. A gente acredita que em breve novas barreiras elas vão ser transpostas com relação à qualidade de vida, a problemas de saúde ou doenças que existem hoje, que em breve também deixarão de existir. Então, nesse ponto, a governança tem um papel forte. Na tomada de decisão baseada em dados, aqui é onde eu consegui encontrar ainda um pouco da inteligência artificial, e ele também fala, no próprio livro, ele comenta a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para fazer algumas predições e identificar tendências para ajudar na tomada de decisão. O perigo só é que a gente acabe confiando tanto na inteligência artificial que o ser humano acabe perdendo sua capacidade até de tomar decisões. Tiro como exemplo a calculadora. Hoje, quando ela foi inventada, as pessoas faziam cálculo na mão. E isso fazia com que as pessoas tivessem um raciocínio muito mais rápido. Entretanto, a calculadora, a pessoa acaba ficando no vício, né? Hoje tem gente que acha que, se duvidar, até 9 vezes 9 faz na calculadora. Então, então, acaba que a gente perde algumas capacidades também. Só preocupado, a minha única preocupação é essa. Eu acho que se a inteligência artificial ela trouxer alguns caminhos, apontar para alguns caminhos, e a gente fazer uma análise crítica junto para poder decidir qual é o caminho a seguir, aí eu acho que aí vale a pena. Mas tenho medo. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa bacana, importante, necessária,
porém é uma ferramenta que a gente precisa. Eu não sei se. Vou melhorar a minha fala. Eu não sei se a humanidade está preparada para a inteligência artificial. Essa é a minha real preocupação. Eu não tenho certeza se a humanidade está pronta para a inteligência artificial. Porque a gente ainda tem uma tendência ao caminho mais curto, ao menor esforço, e há um risco da gente deixar as coisas na mão da inteligência artificial. Então, me preocupa só esse ponto, mas fora isso, acho que é um baita de uma ferramenta que ajuda bastante a gente, principalmente em análises mais complexas. A integração da tecnologia, isso é importante, telemedicina, prontuários eletrônicos, a própria robótica, isso também é tendência, e a governança ela precisa estar conversando com esses temas. Então, a governança ela vai estar sempre observando como blindar a instituição, como blindar o paciente de efeitos negativos colaterais oriundos dessas coisas. Envolvimento do paciente, a gente acredita que a tendência com a governança clínica é que a gente já tenha pacientes mais participativos, ter a opinião, até porque o próprio conhecimento, se a pessoa for uma pessoa curiosa, ela vai conseguir chegar a, pelo menos, entender alguns procedimentos cirúrgicos, se ela quiser também antecipadamente entender o que é aquilo que ela está sentindo. Então, tudo isso são elementos que fazem com que o paciente não seja mais considerado tão leigo assim. Talvez ele não tenha habilidade para executar a medicina, mas o conhecimento está aí. A pessoa pode pesquisar, pode buscar informação, tudo que, praticamente, não vou dizer tudo, mas boa parte do que está na internet é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que pode ser considerado válido, e com isso, pelo menos, instruir em uma base um pouco mais rasa, mas que seja suficiente para alcançar um conhecimento que leve a um diálogo do paciente com o seu médico. Então, isso é bacana, e é legal que a empresa, dentro da governança clínica, ela fomente isso, fomente esse envolvimento. Bom, quanto ao profissional de saúde, nesse contexto, também o livro traz alguns pontos que ele amarra com o futuro, né? A atuação do profissional de saúde ela será impactada por conta dessas estruturas de governança, a liberdade que o profissional tinha, ela uma liberdade exacerbada, uma liberdade infinita, essa daí não vai ter mais, porque envolve outras pessoas. Estamos falando de instituições, de negócios, pessoas que colocaram seu patrimônio para criar hospitais, criar clínicas, para um médico ou enfermeiro jogar tudo isso fora, realmente é algo que não faz sentido que a instituição dê essa liberdade tão plena para os profissionais. Então, os profissionais de saúde devem ter uma certa limitação. Essa limitação vem das auditorias clínicas, que é o que eu vou falar, é o bônus de hoje, da aula de hoje. A gente vai falar sobre a auditoria clínica. E essa adaptação é necessária para que o profissional entenda esse momento. Não adianta lutar contra, não adianta querer reverter alguma coisa. Isso é um caminho sem volta, como eu falei no início. Então, é melhor tentar se adaptar. E as novas exigências, por conta dessa característica, desse novo momento que a gente vive, ele vai exigir do profissional uma contínua educação. Não, eu teve no capítulo que a gente falou sobre treinamento, falamos que há uma responsabilidade da empresa, mas falamos também que há uma responsabilidade do profissional. A empresa também está ficando mais exigente.
Não dá para pegar qualquer um no mercado. Treinar e capacitar é muito caro. Além de que essa curva de aprendizagem, as empresas não estão tendo mais tempo de esperar essa curva de aprendizagem. Eu preciso de um profissional pronto. Cada vez que eu converso com os líderes de clínicas e hospitais, eu vejo claramente esse papel, onde você percebe que não dá tempo da gente esperar um profissional ficar pronto, ou pelo menos se completar. Ou eu tenho um profissional pleno, ou eu realmente vou ter dificuldade de fazer o meu hospital e a clínica rodar. E aí entra uma outra questão, né, que profissionais também mais bem preparados são mais caros. E isso vai exigir também da empresa um exercício de um planejamento orçamentário melhor, porque a empresa acaba ficando entre a cruz e a espada. Você tem ali, de um lado, o paciente que precisa de cuidados adequados para que não haja depois processos judiciais para a empresa, e por outro lado você tem o custo, né, fazendo uma pressão reversa, porque se você quer um bom atendimento, você vai precisar de profissionais melhores, e profissionais melhores são mais caros. E aí você tem que equilibrar esse jogo. Então é um jogo de equilíbrio absurdo, né, que as empresas estão precisando buscar. Mas isso é a realidade hoje, né? Então a educação contínua ela é necessária. A adaptação ao modelo de atendimento, novos modelos, telemedicina, atendimento remoto, o próprio uso de robôs, isso já vai ser realidade em breve. Acredita-se que antes de 2030, tá, gente? Antes de 2030, a Tesla já vai estar com seus robôs do planeta inteiro, né? Países aí comercializando robôs, e os robôs não são caros. O que é mais interessante é que esses robôs da Tesla, eles vão chegar mais baratos do que os carros. Não sei se vocês sabiam disso. Os robôs da Tesla, eles vão chegar, por exemplo, por 20 mil reais você compra um robô. Um carro hoje é cento e tanto, 80. Um robô desse vai chegar por 20, 30 mil reais. Então, imagina que a revolução que isso vai promover nos hospitais também, e hospitais e clínicas. Você ter robôs realizando tarefas que às vezes são muito agressivas, né? Tarefas que tenham uma exposição de risco muito grande. Então, é natural que a gente tenha uma tendência a utilizar esses equipamentos no lugar do ser humano. Também há uma necessidade de transparência cada vez maior. O profissional ele precisa prestar contas das suas atividades, das suas ações, se autorresponsabilizar, a questão da ética profissional, se autorresponsabilizar, saber que ele é, sim, também responsável, e se ele cometer um erro, ele tem que assumir. O famoso protocolo temido, né? Famoso e temido protocolo de disclosure, que é um protocolo onde todos os profissionais assinam, dizendo que se comprometem a dizer a verdade em qualquer situação, mesmo que isso coloque em risco seu próprio CRM, né? Então é um protocolo difícil, muito difícil, mas ele está ali trabalhando na ética. Então, porque se você cometer um erro durante o seu procedimento, você tem que ter a hombridade e o profissionalismo de assumir o seu erro. Mas quando esse erro lesa ou causa um dano adverso, um evento adverso com um dano grave ou até mesmo óbito, né? Então, não é fácil, mas cada vez mais isso vai ser requerido dos profissionais. E competências essenciais, conhecer essas novas tecnologias, não adianta, gente. O analfabetismo digital
só vai atrapalhar o crescimento dessas pessoas, elas vão ficar fora do mercado, literalmente. Quem não estiver se atualizando com as novas tecnologias, inteligência artificial, próprias ferramentas que vêm chegando com Wi-Fi, com Bluetooth, com várias outras tecnologias integradas. Quem não estiver conhecendo isso vai ficar de fora. A habilidade em comunicação, porque cada vez mais a gente vai estar necessitando uns dos outros, e dentro da governança, às vezes uma comunicação errada, equivocada, pode levar a um erro grave. Então, estudar o português, gente, às vezes a gente pensa que português não é uma língua para ser estudada. A língua portuguesa, ela tem que ser estudada também, assim como a gente estuda inglês, como a gente estuda francês. O português você não para de estudar. Só porque você já está formado, você para de estudar. Por quê? Não se para de estudar uma língua. Quantos vocábulos da língua portuguesa existem? E qual é o percentual que você sabe deles? Então, e o uso correto, gramatical. Infelizmente, a gente vem tendo, eu não sei que nome colocar para isso, mas seria eu acho que o melhor termo que me vem à cabeça aqui agora é de um estupro gramatical, né, que vem ocorrendo na língua portuguesa, por conta do uso do WhatsApp e diversas outras ferramentas de texto, né, onde você escreve, o mau uso dele, né, a construção incorreta, isso vai repassando de um para outro, isso vai perpetuando. Várias palavras que eu encontro mal escritas ou com a conjugação incorreta, e isso também leva a um erro de interpretação. A língua portuguesa ela tem que ser falada de uma forma precisa, para que evite ao máximo a falha de comunicação. Mesmo assim vai acontecer por causa dos ruídos, mas pelo menos o sistema minimizou um pouco. Então, essa habilidade de se comunicar e trabalhar em equipe é fundamental. E análise de gestão de riscos. Esse é um ponto que ainda está, pelo menos aqui no Brasil, muito incipiente. Pouquíssimas pessoas sabem o que é FEMEA, pouquíssimas pessoas sabem o que é gestão de risco. A gente precisa urgentemente crescer a cultura de gestão de riscos, identificando os novos riscos, gerenciando os riscos já identificados e tomando ações para isso. Então, isso tudo está muito forte. E o profissional que quer realmente se manter firme na sua área, na área de saúde, precisa tá aí. Se um caminho, se eu pudesse apontar um caminho de estudo, eu apontaria esse, da gestão de risco. A gente vai ter, em algum momento, algum livro de gestão de risco, não vai ser o próximo. No final da aula eu vou falar para vocês qual será o próximo livro, mas haverá um livro de gestão de risco, porque a gente sabe que é algo importante o processo. E os desafios e oportunidades, né, avanços da governança clínica trazem oportunidades para os profissionais e as organizações. É um tema que chegou na hora certa, a governança clínica, mais do que na hora de enxergarmos a empresa como um todo e cada um assumir a sua responsabilidade e a sua busca por melhoria contínua. E os desafios, claro, a regulação, que vai ficar cada vez mais complexa, já é complexa no Brasil, porque no Brasil a gente tem o Ministério da Saúde legislando, nós temos o próprio Congresso, nós temos o Corém, o CRM, a Anvisa, a ANS. Então, assim, são muitos órgãos legislando no tema da saúde. Então, isso já torna o processo bastante complexo.
para piorar, essas tendências tecnológicas e gerenciais, elas vão cada vez mais. Claro que no Brasil a confecção de leis ela é muito lenta, né? Mas de algum momento essas leis elas vão se tornar realidade. Então a gente precisa estar preparado, porque pode ser lento, mas não significa que não vai acontecer. Em algum momento essa legislação ela vai aparecer, vai emergir, e isso vai se tornar obrigatório. Infelizmente, ainda temos muitas resistências, esse é um desafio grande. Impressionante como algumas empresas não enxergam. Eu sempre visito, né, novas clínicas, eu procuro sempre identificar novas instituições que estejam interessadas em implantar a ONA, em implantar governança. E é engraçado como a gente visita clínicas até de bom porte, com um bom volume de pacientes, mas que parece que elas estão. A percepção que eu tenho é que elas estão em outro planeta. A gente vê tanta coisa acontecendo nos dias de hoje, as notícias, a própria governança que vem emergindo, vem se cobrando, a ANS criando barreiras, a própria Anvisa também trazendo cada vez mais obstáculos para melhoria, né? Na verdade, isso tudo não são, esses órgãos eles não buscam prejudicar as instituições, eles apenas estão tentando fazer o papel do Estado de tentar forçar um pouco a barra para que as decisões dessas instituições não sejam baseadas no recurso financeiro, no lucro. E aí, porque quando você vai pelo lucro, as empresas elas não vão querer fazer esse esforço todo. Tudo isso demanda custo. Mas quando a legislação obriga, e aí obriga para todos, aí não tem jeito. Mas ainda assim, mesmo com toda a pontuação do mercado, a ONA já existe aí há pelo menos uns 15 anos, 10, não, deixa eu ver, 2000, eu acho que foi 2010 ou foi 2008, eu não lembro agora. Mas não tem 20 anos, não tem 20 anos a ONA. Então, a gente tem ainda muito que caminhar nesse sentido. Obviamente, as empresas precisam se abrir aos investimentos em tecnologia e treinamento, que são a base para uma boa prestação de serviço. Eu estava explicando para um dono de uma instituição de saúde que no nosso modelo de negócio é pautado nas pessoas. Você não tem ali uma máquina de fazer nada, você tem uma pessoa fazendo uma análise, um diagnóstico e propondo um plano terapêutico ou que pode levar a uma cirurgia, pode levar a um medicamento, mas que está sendo proposto por uma pessoa. Então, o que a gente chama de core business ou núcleo de negócio está muito pautado nas pessoas. Então, pessoas qualificadas, obviamente, tecnologia que auxilie essas pessoas no diagnóstico, na identificação de pontos de melhoria, ou de caminhos, né, que possibilitem a maior eficácia do plano terapêutico. Tá? Então, em tentando de oportunidades, nós temos automação, como eu falei, os robôs, eles vão chegar, gente, isso não adianta. Mas vai acabar o emprego. Vai acabar, alguns empregos vão acabar mesmo. Mas vão surgir outros. Né? O que a gente viu desde a Revolução Industrial, que a máquina começou a tomar conta de determinadas tarefas, foi que o homem se reinventou a cada uma delas. A questão só é que a velocidade de mudança dos últimos 20 anos está muito mais acelerada do que
no início da Revolução Industrial, não tem nem como comparar. Entretanto, existem possibilidades. Mas o que a gente precisa fazer é observá-las e se adaptar a elas. O engenheiro de mecatrônica, por exemplo, talvez seja uma profissão nova na área de saúde. Não de engenharia clínica mais. O engenheiro clínico já é uma realidade, ele precisa estar lá para poder fazer manutenção nos equipamentos. Porém, o mecatrônico, talvez ele seja uma profissão que venha aparecer dentro da realidade das instituições de saúde, porque alguém tem que dar manutenção nos robôs, e os robôs, quem cuida de robôs são engenheiros mecatrônicos. Então, isso pode ser uma necessidade futura. Mas temos que estar atentos a essas automações para que o processo tenha mais eficiência. Porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Isso é certo. Tá? Não vou fazer. Então tá, então o concorrente vai fazer. Então veja aí, o que você... É por isso que eu falo, a gente tem que sair na frente. Se vocês ficam patinando, até para tomar uma decisão demora tanto, aí quem tem mais velocidade de tomar decisão sai na frente. Buscar essas práticas internacionais, estamos aqui propondo algumas delas, né, como essa da governança clínica, e o engajamento dos pacientes. Então, isso aqui também é legal, é interessante essa maior participação dos pacientes, que antes eles eram muito mais vistos como um elemento passivo no processo, entretanto, o que a gente vê dos tempos para cá é que a gente está cada vez mais os pacientes estão cada vez mais conhecedores dos processos. Você chega assim, você vai fazer uma cirurgia disso e daquilo. Beleza, doutor. Ele vai para casa, ele vai pesquisar. Você acha que ele não vai pesquisar? Ele vai pesquisar. Pode ser que não seja todos os pacientes, mas a maioria já vai pesquisar, principalmente o pessoal de gerações mais novas. Talvez os mais antigos, eles ainda tenham uma forma diferente de lidar com isso. Mas os mais novos já usam isso, já vão para a inteligência artificial, chat GPT, já perguntam o que é, como é que é essa cirurgia, quais são os riscos, e o chat GPT entrega tudo para eles. Né? Então, concluindo essa primeira parte, tá? Lembrando que são duas partes hoje. Como eu falei, o capítulo estava muito pequenininho, então eu achei interessante a gente complementar com um conteúdo de complemento em relação à auditoria clínica, que eu acho que foi um ponto que durante a governança a gente ficou um pouco carente, na minha opinião. Então a governança clínica continua sendo um pilar fundamental para a qualidade e segurança, tá? E os fatores-chave serão inovação e tecnologia, capacitação e colaboração interdisciplinar. Né? Então, esses fatores anote aí, se sua empresa precisa de algo, é isso aqui. Eu diria que 100% das empresas na área de saúde, elas precisam estar de olho em inovação e tecnologia, de olho em um budget bastante significativo para a capacitação profissional e buscar uma colaboração, fomentar a colaboração interdisciplinar. Já chega dessas ilhas, né, onde médico não conversa com enfermeiro, não conversa com técnico. Esses profissionais precisam interagir entre si, eles precisam conversar e precisam entender tudo que está acontecendo, certo? Esse é o momento atual. E, para concluir, a mensagem final que o livro traz, os profissionais de saúde devem se manter atualizados e engajados. Eu acho que esse aí se eu fosse escolher algo importante para dizer para vocês, desse livro de governança clínica, é esse. Exatamente essa mensagem que ele traz. Faça dos seus momentos de aprendizado. Às vezes, infelizmente, muita gente está nesse exato momento, né, um domingo à tarde, talvez num bar, talvez jogando bola, fazendo coisas
que eu não vou dizer que são inferiores, não existe isso, tá, gente? Cada um toma a decisão do que quiser fazer. Entretanto, para tudo tem uma consequência. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que saber qual é a dose certa das coisas. A gente precisa descansar, precisa ter um momento de relaxamento, precisa. Mas qual é a dose? Qual é a dose? Será que um domingo inteiro é suficiente? Já não teve o sábado? Então, quer dizer, 2 dias, será que é realmente tudo isso necessário para se descansar, para se relaxar? A gente não pode, por exemplo, já que o formato atual é de trabalharmos de segunda a sexta, né, num horário administrativo, costuma ser de segunda a sexta, um pouco mais extensivo para poder cobrir o sábado, para fechar as 44 horas, que é isso que está posto aí na lei. Ok, descansar o sábado, mas por que não tirar o domingo para estudar, para se desenvolver, para crescer, para ler um livro, para fazer um curso online, tanto curso online bom, gente, tanto curso online bom, participar do Quali Club também. Então, são essas decisões que às vezes muda o seu resultado. Às vezes a gente está reclamando do resultado, porque eu sou um profissional, não tenho isso, não tenho aquilo. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo com o seu tempo? Eu entendo a necessidade de se descansar um dia na semana, até porque Deus fez assim também, né? Deus, Deus não descansou 2 dias. E ele é Deus, né? Quer dizer, Deus só descansou um dia. Aí você quer descansar 2. Espera aí, né? Eu acho que tem uma coisa errada aí nessa lógica. Se Deus, que é Deus, só quis descansar um dia, por que que a gente vai tirar 2 para descansar? Então não precisa. Descansa um, para lá ver a família, que é importante, passear, curtir, relaxar, muito bom, saudável, é bom para, inclusive, para a saúde mental. Mas o domingo, ou então estuda no sábado e fica com o domingo livre, mas escolhe um, tá? Um dos dois. Não usa os dois para descansar, nem também usa os dois para trabalhar, tá? Pelo amor de Deus, como eu falei, é a dose. A gente tem que aprender a dose das coisas. Existe uma dose para a comida, existe uma dose para o açúcar, existe uma dose para o sono, existe uma dose para o supérfluo e existe uma dose para a capacitação, para o crescimento, para os estudos. Não adianta você querer fazer. Você não é um super-homem. Não adianta você pensar como super-homem, você não é um super-homem. É uma pessoa normal, que precisa também de outras coisas, né, como diversão e entretenimento e vida social, tá? Agora, qual é a dose? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui no ar para vocês meditarem, tá? Qual é a dose necessária disso aí, tá? E aí, vamos pro bônus, tá? Vamos pro bônus, eu vou passar direto, eu vou deixar as perguntas para o final, tá, gente? Vamos para o bônus. Guardem aí se tiver alguma perguntinha sobre o futuro da governança clínica. Mas eu vou para o bônus que eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a auditoria clínica, né, que nós temos a chamada tipo tracer e pontual. Tá? Então, são 2 tipos de auditoria interessantes. Vamos começar pela tracer, anote aí. A auditoria tipo tracer é uma auditoria onde você faz o percurso do paciente. Tá? Como é que funciona essa auditoria? Você escolhe um paciente ou 2, pode ser ao vivo ou documental. Tá? É uma auditoria que você pode puxar os documentos. Vou pegar o João aqui. Desde a hora que ele foi, que ele entrou na clínica ou no hospital, percorreu o ambulatório ou centro cirúrgico e depois foi embora, certo? Essa é chamada tracer. E aí, também pode ser ao vivo, tá? Você pode pegar, pronto, eu sou o João, tudo bom? Meu nome é Danilo, eu sou auditor aqui da clínica. Eu queria saber se eu posso te acompanhar em todo o processo para verificar se está tudo correndo direitinho. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, aí você acompanha
e fica ali anotando todo o processo. E vai de ponta a ponta. Esse tipo de auditoria é uma auditoria que só quem pode fazer são pessoas da assistência. Né? Não, é diferente da auditoria de processo e auditoria interna. Auditorias de processo e auditorias internas, na verdade, as internas não tem tanto, depende do tudo, mas as de processo, elas podem ser feitas por qualquer pessoa, porque a auditoria de processo é uma auditoria que você vai verificar de acordo com o POP, como é que a pessoa está fazendo. Então, não há necessidade de se conhecer profundamente as coisas. Ela vai confiar na auditoria de processo, a pessoa vai confiar no documento que está ali e vai confrontar isso com a prática. Ponto. A auditoria interna já existe um pouquinho mais, dependendo porque tem uma interpretação da norma. A auditoria interna é muito focada na norma, mas a auditoria tracer e a pontual, elas são focadas na assistência. E aqui eu preciso realmente que seja alguém da assistência, preferencialmente um médico, tá? Essa é a pessoa mais adequada para se fazer, se não há, se for possível, é o ideal que seja um médico. Se não for um médico, algum enfermeiro bem experiente. Mas ainda assim, eu prefiro o médico, tá? Porque o médico ele vai percorrer todo o processo, ele vai. Que a ideia dessa auditoria clínica é realmente identificar se as práticas estão sendo feitas conforme a medicina e a enfermagem preconizam, certo? Então, a gente sabe que existem alguns momentos que a ciência ela diverge em algumas coisas, mas até nessa divergência é necessário verificar se a pessoa está tomando a decisão por uma linha de raciocínio que faça sentido, tá? Então, a auditoria tracer é essa, ela vai pegar do paciente até o final. Então, ela tem algumas características, ela analisa o atendimento do recebido pelo paciente, desde a admissão até a alta, ela percorre, ao vivo, então, é legal porque você vê mesmo, né, como é que a pessoa está sendo abordada, a dificuldade, às vezes, de alguns profissionais em conhecer algum determinado procedimento. Então, você vai identificando vários pontos durante a jornada daquele paciente. Tá? Documental também é bacana, porque você vê registro, então não são exclusivos, ao contrário, eles são complementares. Tá? Então, excludentes, desculpa, eles não são excludentes, eles são complementares. Tá? Então, você pode sim, trabalhar com as duas possibilidades. Um ao vivo, você vê um pouco mais do atendimento e ver o nível de conhecimento das pessoas, e o documental para você ver como é que está as questões de registro. É legal porque você identifica as falhas, os processos assistenciais, porque às vezes o procedimento pode estar errado, ou ele pode estar desatualizado. Mas, assim, quando eu falo desatualizado, em relação à boa prática da medicina e da enfermagem. E isso precisa ser levantado. Não tem nenhuma falha. O procedimento está aqui, a enfermeira está cumprindo com o procedimento que está escrito, porém, já existe uma técnica mais moderna. E aí, precisa se identificar poxa, mas por que a gente está usando ainda esse tipo de procedimento? Por que a gente não está usando o procedimento tal? E isso é ponto que é levantado a partir da auditoria clínica. Por isso que ela é uma ferramenta importante da governança, a auditoria clínica. Ela vai garantir que as práticas sigam as diretrizes de qualidade e segurança, então, ou seja, não olhando apenas para a norma, mas olhando para a ciência. Então, a ideia, isso que é bacana na auditoria clínica, e aí tanto a tracer quanto a pontual, elas vão olhar para a ciência da medicina e da enfermagem e vai trazer isso para o procedimento. Tá? Então, esse olhar é que, claro, pode ser que o procedimento esteja certo e a pessoa esteja fazendo errado. Então, haverão formas
também outras de identificar falhas, mas a que é mais importante na auditoria clínica é você identificar, mas tem um artigo aqui que apontou uma nova forma de se realizar esse procedimento, isso já foi, não, nós nem sabíamos desse artigo, poxa, então vou anotar aqui no meu relatório de auditoria para a gente trazer realmente algo interessante nesse sentido. Então é bacana a auditoria clínica com esse foco. Quais são as fases dessa auditoria tracer, tá? Primeiro, você seleciona o paciente, ou que recebeu, ou que está recebendo, ou que vai receber. Você pode fazer o presencial ou a documental. Aí você parte para a revisão dos prontuários, que é toda a documentação, verificar como é que está o histórico, os registros estão claros, os registros mostram, evidenciam todo o processo terapêutico que aquele paciente passou, e sim, não. Quando a gente faz o presencial, a gente também vê a forma de abordagem, né? Entrevista os profissionais, conversa com eles, discute, pô, você fez esse registro, por quê, qual foi seu raciocínio, por que você resolveu passar esse medicamento e não passou esse. Então, olha o nível de debate que existe aqui. É uma auditoria realmente de alto padrão. Imagina os médicos discutindo a conduta médica de um determinado profissional a partir desses registros ou a partir das observações que ele fez. Isso é riquíssimo. Agora o médico já está com a cabeça aberta, né? Cabeça aberta para essas coisas. Observação direta, como eu falei, ele vai ver os fluxos, ele pode acompanhar o paciente e verificar como foi feito o procedimento, como foi a abordagem. Aí imagina que, aí fazendo um parênteses aqui, como é importante que o auditor também seja um cara altamente qualificado. Não dá para ser qualquer pessoa para fazer auditoria clínica. Tem que ser um médico, um enfermeiro, se for um enfermeiro, extremamente experiente. Né? Não pode ser uma pessoa nova, recém-formada. Infelizmente, não tem como. A bagagem experimental, ela é fundamental aqui na auditoria clínica. Então, precisamos ter essa pessoa bem qualificada. E aí, claro, a partir daí você vai identificar as não conformidades, fazer os que nada mais são do que registros de oportunidade de melhoria, e vai implementar as ações corretivas. Ou seja, não é muito diferente o fluxo de uma auditoria normal, de auditoria interna ou externa. Entretanto, aonde ele mexe, aonde ele futuca, é exatamente num campo que a auditoria, a ONA não entra. Às vezes ela não entra. Não tem como entrar. Ou a auditoria interna também não entra, porque é uma coisa muito, muito específica. Mas na auditoria clínica a gente consegue entrar, tá? E a pontual, como é que funciona? Bom, a pontual, gente, ela tem um foco em eventos ou processos. Então, ao invés de você pegar todo o acompanhamento, né, do paciente, você vai passar por aqui, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Agora você foi para tal lugar, então deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora você foi para tal lugar, então deixa eu ver o que aconteceu aqui. Em vez de você fazer esse percurso, você vai pegar uma etapa dessa, o raio-x. Pronto, vamos lá. Vamos debulhar o raio-x. E aí você vai abrir o raio-x, ou seja, abrir o processo e ver vários pacientes. Então, já tem uma diferença importante aqui entre a tracer e a pontual. A tracer, você usa poucos pacientes. Você vai pegar 1, 2, 3 no máximo. Na pontual, você vai pegar vários, de vários dias. Uma amostra tem que ser grande, porque você vai descascar todo o processo. Então, na tracer, é como se eu estivesse verificando
o meu fluxo, com as interfaces desse fluxo e como ele está ocorrendo. Aqui na Pontual, eu estou abrindo a amostra para ver se isso é consistente, se eu realmente estou sabendo reproduzir o procedimento. Tem um olhar para as boas práticas também, não deixa de ter, igual na Tracer, na Pontual e na Tracer, não vamos fugir dessa busca por uma prática mais adequada, porém, o que vai mudar aqui é o foco. Eu vou ter um volume maior de dados, de pacientes para mostrar, e vou estar buscando apenas aquele processo. E aí, até para se preparar até um pouco melhor também, vou fazer a auditoria no raio-x, vou fazer uma auditoria pontual, uma auditoria clínica pontual no raio-x. Então eu vou ter, deixa eu ver o que tem de melhores práticas em raio-x, a tecnologia tal, não sei o quê, pronto, vamos lá. Já me preparei para a auditoria pontual, já fui buscar, é óbvio que também tem essa fase, tá, gente? O auditor, quando ele é escolhido para fazer a auditoria clínica, fulano, Maria, você vai fazer a auditoria clínica lá dos processos tal. Ela tem a obrigação, como auditora, de se equipar dos conhecimentos mais atuais. Então, a auditoria clínica, ela exige, porque ela vai seguir a 19.011. É uma auditoria, gente. Apesar de ser clínica, ela continua sendo uma auditoria. Então, ela vai buscar esse conteúdo lá na 19.011. Tá? Então, pegou da 19.011, lá na 19.011, é claro, está lá a fase de preparação para a auditoria, onde você vai, sim, e não é demérito nenhum, fazer uma busca por novidades. Mesmo uma pessoa experiente, ela precisa, ainda assim, buscar esse conhecimento. Então, as características da pontual é uma avaliação direcionada para o setor, ou procedimento, ou equipe. Tá? A pontual ela pode ter essas três formas. Eu posso pegar um setor, oftalmologia, descascar ele todinho, ou eu posso fazer uma pontual só na equipe de enfermagem. Eu posso também pegar o procedimento cirúrgico, tal, que é mais frequente, e descascar ele. Aí, quem vai definir isso é a gerente da qualidade. Essa pessoa que vai estar vendo qual é a necessidade maior da empresa. A gente precisa de mais entendimento com relação ao procedimento XYZ, então vamos focar neles. Então, a auditoria clínica, ela não pode ser feita de uma forma linear. Vamos pegar todos os procedimentos, vamos abrir tudo aqui, não. Você tem que entender o que é mais importante para a empresa, até porque é uma auditoria clínica. A auditoria clínica ela é feita com profissionais muito especializados e, naturalmente, são caros. Então, não dá para ficar fazendo auditoria clínica de procedimentos bobos, né? Procedimentos que não tem assim uma relevância para a empresa, não são. O que seria uma relevância? Eles não são tão invasivos e também ou não são tão frequentes. Ou seja, eu não tenho uma frequência grande desses procedimentos. Então, não há necessidade de se fazer também com tanta rigor. Né? Agora, procedimentos invasivos, né, como cirurgias e tudo mais, e outros procedimentos que são muito frequentes, esse sim é importante que você faça também uma auditoria pontual. Também pode ser feita em denúncia, né, ou seja, pode ser acionada extraordinariamente a partir de uma denúncia feita numa ouvidoria, tipo um paciente se queixou de uma determinada conduta médica tal, e aí isso pode, como eles fazem isso através da pesquisa de satisfação, isso chega para a qualidade pode, mesmo não estando programado, ela pode acionar uma auditoria clínica pontual extraordinária
naquele processo em que o paciente ele se queixou. E aí, claro, ele acaba garantindo a conformidade com as normas. O fato de a gente olhar a ciência não significa que a gente não vai olhar as normas. Então, a gente acaba olhando também, só que a gente não consegue se aprofundar muito. Então, na auditoria de processo, a gente cobre bem a parte das normas. Porém, isso não implica dizer, não cabe dizer que a gente não vai fazer a auditoria clínica olhando as normas também, tá? As fases da auditoria pontual, você vai definir o escopo, quais são os pontos a serem auditados, vai para a coleta de dados, e aí a coleta de dados aqui você vai precisar de uma amostra muito grande, muito maior, em vez de a gente pegar dois, três pacientes e percorrer todo o processo, a gente vai pegar vários pacientes de várias datas, de vários momentos, procura pegar principalmente intervalo da última auditoria pontual até essa, né? Sempre buscando esse intervalo, isso fica bem, bem legal. Depois você vai para a análise da evidência, verificar realmente o que está sendo evidenciado no processo, ou seja, o que está conforme, o que está não conforme. E, claro, havendo não conformidades, você vai identificar esses problemas e registrar eles para que eles possam ser tratados. Tendo esse registro, são feitas propostas de intervenção e monitoramento das melhorias, para garantir que a implementação ela seja feita com sucesso. Então, esse também você vê que a estrutura é muito parecida, porque todas as auditorias se baseiam na 19.011. A ISO 19.011, gente, depois vocês podem pesquisar ela na internet, é a norma que fala de auditoria, certo? Então, muito importante vocês ficarem sabendo. Quem são os responsáveis pela auditoria clínica? Então, a gente vai sempre estar buscando os profissionais. É óbvio que é importante que o profissional não seja o profissional do setor, para não haver conflito de interesse. O enfermeiro do centro cirúrgico não pode auditar o centro cirúrgico, certo? O médico do centro cirúrgico não pode auditar o centro cirúrgico também. O que pode é o médico do ambulatório, de repente, auditar o médico da UTI, auditar o do centro cirúrgico auditar da internamento. Esse sim, a gente precisa dividir os setores, tá? Não é para a gente ficar auditando os nossos próprios setores, tá? Então, os auditores clínicos podem ser os médicos, enfermeiros, gestores capacitados, tá, gente? Gestores que realmente conheçam, que entendam do procedimento, ainda pode, mas eu realmente prefiro que a minha preferência número 1 é que seja um médico. Preferência número 2, um enfermeiro bem sênior, tá? Entretanto, qualquer um que seja para ser escolhido como auditor, ele precisa ser capacitado como auditor. Então, tem um treinamento específico que forma auditores. Uma comissão, aqui eu estou chamando de comissão de qualidade e segurança, mas tem comissões já específicas que rodam nas empresas. O NUSP, por exemplo, existe a comissão de qualidade, também funciona. Então, é bem importante que essas equipes também, em algum momento, possam participar das auditorias clínicas. Tá? A auditoria clínica também não é necessário que seja apenas uma pessoa. Você pode montar uma equipe com 3 pessoas, uma equipe multidisciplinar. É recomendável que seja assim. Gestores hospitalares, desde que seja direção clínica, tá? Direção clínica, administrativa também é interessante, porque são pessoas que conhecem profundamente os processos. Aí, nesses casos, a gente também
habilita essa verificação. Profissionais essenciais, equipe de saúde, também é importante que eles façam aderência às práticas e protocolos, né? E também órgãos reguladores, a vigilância sanitária, o Ministério da Saúde, quando eles vão, o que eles fazem, na verdade, é uma auditoria clínica. Só que, claro, com o olhar da lei, e eles não dão não conformidade, né? Eles autuam a empresa com multas, né? Então, esses aqui não são, eles fazem a auditoria clínica, mas não é legal que a gente seja recebido por eles, não. Então, para a gente concluir, finalizar nosso livro, finalmente chegamos ao final do Clinical Governance. A auditoria clínica, seja no formato 3 ou pontual, é essencial para garantir a qualidade e segurança do atendimento e a própria governança, tá, gente? É um instrumento fundamental para a governança. Eu recomendo que vocês anotem esses nomes. A ideia do Quali Club é apontar alguns caminhos. A gente sabe que só tem 1 hora, então não dá para a gente explorar, às vezes, com muita profundidade, mas a gente consegue entregar para vocês algumas palavras-chave que permitem que vocês depois se aprofundem, vocês possam se aprofundar nesses conceitos. Então, recomendo que, se você nunca ouviu falar de auditoria 3, auditoria pontual, faça uma pesquisa, vá na internet, procure, converse com as pessoas, que isso é muito bacana. Essa é a ideia do Quali Club, ser essa luzinha que dá essa fagulha para, de repente, um estudo, um curso, um aprofundamento maior para a sua carreira. E posso destacar, né, que a auditoria 3, ela faz esse processo todo do paciente, e, obviamente, a gente vai identificar falhas sistêmicas, principalmente nas interfaces, quando um processo passa para o outro. Essas interfaces não dá para pegar de outra forma, senão através da Tracer, que é a única hora que eu consigo enxergar a transferência de responsabilidade de um processo para o outro. E a pontual, que é a que avalia os processos específicos para garantir a conformidade. Esse aqui é fundamental para que a gente tenha não apenas uma boa prática, mas a identificação de oportunidades de melhoria a partir do conhecimento científico que vem daquele setor. Tá? É importante que diversos profissionais e setores, a gente sabe que eles são responsáveis pela auditoria. Agora, quem cuida da gestão do programa de auditorias é a qualidade, ou pelo menos costuma ficar na mão da qualidade. Pelo menos na maioria dos casos que eu vi, ficou na mão da qualidade. Então, o programa de auditoria, que envolve não apenas as auditorias internas, externas e de processo, mas também as auditorias clínicas pontuais Tracer, também fazem parte do escopo desse programa de auditorias, que é montado pela Agência da Qualidade, óbvio, com o aval ou a participação do NUSP, das comissões hospitalares, de outros líderes, né? Não dá para se fazer um programa de auditorias sozinho. É importante que você convide as pessoas para participar e dê as suas contribuições para esse processo. Tá, gente? Então, uma auditoria bem estruturada, ela contribui muito para o sistema de saúde e contribui muito para que a eficácia terapêutica, para que os erros sejam, a eficácia terapeuticamente, os erros diminuam, as pessoas se mexam em prol de uma busca por uma melhor capacitação, um melhor entendimento dos processos, e é isso que a gente quer que a governança clínica promova, tá?